Graças a Deus, irmãos. Estamos hoje na nossa caminhada, na nossa jornada de leitura bíblica em um ano, na nossa campanha. E hoje, especificamente, estamos lendo capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Esther e o primeiro capítulo do livro de Jó. Hoje, especificamente, estamos deixando para trás o 17º livro da Bíblia. Então, queremos agradecer a Deus por ter nos ajudado a perseverarmos até esse momento diariamente na nossa leitura. Então, hoje, eu convido você mais uma vez a abrir sua Bíblia, no capítulo 8 de Esther, e vamos fazer a nossa leitura. Está escrito: Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas de um intento de Amã, filho de Hamedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei, naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo a sua escritura, conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalarias do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que
chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se dele, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se juntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram, e na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsadata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arisai, e a Aridai, e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Emadata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dá-se-te-á. E qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecia ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme ao mandato de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. E também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo. E fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito, porque Amã, filho de Emadata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado pur, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e aos seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, o nome Pur, pelo que, também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua semente, sobre todos os que se achassem a eles,
que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se escrevera dele, segundo o seu tempo determinado todos os anos, em que esses dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a maioria deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abigail, e Mardoqueu, judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu num livro. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Capítulo 1 de Jó. Havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa cada ano no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu no dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova.
Estando ainda falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, terminamos a leitura de hoje. Amanhã, em especial, estaremos lendo capítulo 2, 3, 4 e 5 do livro de Jó. Então, agradeço a Deus pela tua vida que acompanhou a leitura hoje e até amanhã, se Deus assim permitir.